Começa agora Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Olá, boa tarde. Está no ar o Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte. Eu sou Carol, sejam bem-vindos. Eu sou Vanessa, seja bem-vindo a mais um programa do Sindirede. Confira agora a atualização das notícias que interferem no dia a dia do trabalhador de Belo Horizonte. Giro de notícias. E, infelizmente, o texto da privatização da Copasa passou ontem na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamento da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A previsão é que a matéria seja votada em segundo turno pelo plenário na próxima terça-feira, dia 16. A oposição ao governo Zema argumenta que faltam estudos de viabilidade dos blocos regionais, ou seja, em várias regiões o serviço de água e esgoto não dá lucro. Então, provavelmente não terão grupos interessados em prestar o serviço, pois, para ter lucro, as tarifas teriam que ser muito mais caras. Existe um outro agravante: os lugares onde as companhias de água foram privatizadas, a qualidade de prestação de serviço caiu e o valor da conta subiu, como vimos agora a Sabesp em São Paulo adequar a taxa. E, falando ainda sobre o governo Zema e o governador Romeu Zema, se era a projeção nacional que o governador queria, acabou de conseguir. O governador foi convocado para depor na CPMI do INSS sobre suspeitas envolvendo empréstimos consignados oferecidos por empresas ligadas à sua família. A CPMI apura irregularidades envolvendo crédito consignado, incluindo descontos indevidos e fraudes que afetam beneficiários do INSS. Segundo a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, o esquema investigado causou prejuízo superior a 6 bilhões de reais. Bom, gente, e foi aprovado a LOA aqui de Belo Horizonte. O que é a LOA? A LOA é a Lei de Orçamentária Anual, que determina os parâmetros do orçamento para Belo Horizonte em 2026. Bom, não é que quando a LOA é aprovada, necessariamente as coisas são seguidas, mas ela dá alguns indicativos importantes. E duas coisas nos chamaram bastante atenção. Há uma previsão de um déficit de 787 milhões. Então, de acordo com o que a prefeitura está prevendo arrecadar e o que ela está prevendo gastar, vai faltar 787 milhões. Mas olha que interessante, gente. Mesmo assim, e mesmo o governo dizendo que vai ter que ter austeridade, significa que vão diminuir os gastos com o serviço público, ele aumentou em 50% o que ele vai gastar com o seu gabinete, em verba de gabinete. Aumentou aí, de verba de gabinete, aproximadamente 50 milhões, corrigindo aqui, de aumento na verba de gabinete. Um negócio meio estranho, né? Muito. Se vai ter déficit, se tem que apertar o cinto, como é que aumenta com verba de gabinete? E sabe-se lá o que se faz no gabinete. E na educação, está previsto 17% do orçamento para 2026. É menos percentualmente do que se gastou em 2024, que foi por volta de 19% do orçamento da cidade. 2025 a gente ainda não tem o acumulado, mas é uma indicação ruim, né? Enxugar o que se gasta na educação. E como a gente vem dando nos últimos programas, Belo Horizonte tem 2 escolas em tempo integral de ensino fundamental que estão com o risco de fechar ou terem a redução do atendimento muito drástica para o ano de 2026, né? As comunidades têm se organizado, houve uma audiência pública na semana passada, hoje está acontecendo uma oitiva na Assembleia Legislativa para tratar do assunto e
há poucos avanços com relação à situação até o momento. Com relação ao Point, no Barreiro, tem a possibilidade de um remanejamento para um novo prédio, mas ainda não é a solução ideal, pois o prédio atual tem um espaço e uma capacidade de atendimento para o currículo proposto muito grande que o novo prédio não teria condições. E com relação ao Paulo Mendes Campos, a situação continua com o entrave, continua com o impasse, que com a criação do Centro Educacional das Infâncias segue sendo um problema ainda sem avanços. Seguimos atualizando com qualquer novidade. Um absurdo, né, gente? Fechar 2 escolas em tempo integral na rede ao invés de estar ampliando, a prefeitura está reduzindo. E as coisas, gente, a nível federal não andam bem. E vamos discutir aqui as coisas que estão acontecendo no que diz respeito à proteção e às legislações com relação ao meio ambiente. Estamos entrando aí no período de chuva e todo esse desequilíbrio ambiental, a falta de obras protetivas, nós vamos ainda, infelizmente, ver muita casa desabando, muita enchente por aí, né? E o que está acontecendo? Tem 2 temas que estão sendo tratados, tanto no Senado quanto no Supremo Tribunal Federal. Um deles, gente, é o marco temporal. Para quem não se lembra, o que é isso? Teve uma legislação há um tempo atrás que determinou que era obrigatória a demarcação das terras indígenas a partir da Constituição de 88. Das terras em que os indígenas já estavam ou que estavam localizados ali. O que aconteceu? Entra governo, sai governo, pouco se avança com relação à demarcação dessas terras. E aí aprovaram uma lei colocando um marco temporal, dizendo que o seguinte, os indígenas que estavam naquela terra, a partir daquele ano, especificamente, as terras poderiam ser demarcadas. O que chegaram depois não poderia haver demarcação de terras. Qual que é o problema disso, gente? Os indígenas são expulsos das suas terras com muita frequência. Então, eles se movem, porque eles saem do lugar, mas eles têm que viver em outro lugar. Além disso, existe ainda agrupamentos indígenas que são nômades. Então, eles se movimentam. Então, não dá para dizer qual é o marco, uma vez que ainda não foi demarcado, né? A aprovação do marco temporal é uma tentativa, na verdade, de aumentar o grande massacre indígena que existe ainda hoje no país e que nós não podemos ficar passivos com relação a isso. Não nos esqueçamos que os indígenas são os principais protetores hoje do meio ambiente, da floresta, e isso é um patrimônio da humanidade inteira e necessário. E nesse momento, depois que já foi votado o marco temporal, ele está em julgamento no tribunal, porque há um entendimento de que a forma como foi votada, ela não tem legitimidade. E o Senado resolveu fazer uma outra votação para tentar impedir que haja qualquer julgamento no Supremo em torno disso. Claro que isso tudo, gente, é parte da disputa entre o Congresso e entre o Judiciário. Infelizmente, nessa disputa, quem acaba se ferrando são sempre os trabalhadores, os povos originários, a população mais oprimida. E uma outra coisa que está em debate é a Lei 2159, o projeto de lei que ficou conhecido como projeto de lei da devastação. O que aconteceu, gente? Esse projeto foi aprovado, o governo federal vetou alguns artigos, de acordo com todos os ambientalistas, um veto absolutamente insuficiente. E para tentar fazer um acordo, uma negociação com o Congresso, ele fez uma medida provisória, a medida provisória 1308, que fala sobre licenciamento ambiental especial. Foi uma iniciativa para que uma troca com a Câmara de Deputados para ver se não derrubava os vetos que fizeram no PL. Essa medida provisória, ela flexibilizava já alguns elementos, né? Era uma troca com a turma do agronegócio, a turma da mineração, que quer partir para cima de tudo. O que está acontecendo? A turma não só vai derrubar os vetos,
do presidente, deixando o projeto o mais devastador impossível, como vai aprovar a medida provisória? Ou seja, pegou o que tinha de pior de um lado ou de outro. Por que nós estamos falando disso aqui? Mais uma vez eu volto a dizer, nós estamos num estado e numa cidade cercada por mineração. Qualquer morro mais alto que a gente sobe aqui em Belo Horizonte, a gente vê um buraco em volta. Para qualquer lado que a gente vai tentar sair da cidade, tem uma mineração acontecendo. Essa mineração compromete o abastecimento de água da cidade. Com a privatização da Copasa, vai piorar ainda mais. E o que eles estão propondo, gente? Flexibilizar completamente, não ter legislação ambiental, acabar com tudo. Nós não somos contra minerar, certo? Mas também nós não somos a favor de trocar a nossa água por minério de ferro. Essa é uma das coisas que está acontecendo no Congresso Nacional, mas teve um negócio horrível ontem, né, Carol? Pois é. Ontem, o presidente da Câmara, Hugo Mota, colocou para votação 4 pedidos de cassação. Ele colocou no mesmo bloco a cassação do deputado Glauber Braga, do PSOL, por uma situação infeliz que aconteceu no Congresso, em que ele foi provocado e acabou reagindo e agrediu o provocador, que já vinha o perseguindo, e também colocou junto a cassação dos deputados já condenados ou investigados do PL, né? Alexandre Ramagem e todos os fugitivos do Brasil. Alexandre Ramagem, Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli. Então, em protesto, o deputado Glauber Braga ocupou a mesa da presidência, ocupou a cadeira de Hugo Mota e Hugo Mota determinou a retirada da imprensa, o fechamento, né, a suspensão da TV Câmara, que nunca havia acontecido desde a redemocratização, e a retirada do deputado à força pela Polícia Legislativa. Nesse processo, outros 5 deputados acabaram também sendo agredidos na tentativa de impedir a condução do deputado Glauber Braga, que se lesionou e teve o seu paletó rasgado diante da truculência. Os 6 deputados lesionados informaram que irão prestar uma queixa-crime contra o presidente da Câmara no STF. E, além disso, Hugo Mota aproveitou para fazer um acordo com a ala de extrema-direita do Congresso e votar a tal anistia moderada, que é o tal do PL da dosimetria, que o relator é o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade, que pretende abrandar as penas das pessoas envolvidas naquele infeliz episódio do 8 de janeiro, que foi uma tentativa de golpe de Estado no Brasil, que foi o não reconhecimento de uma eleição democrática e tentativa de destituição do então candidato eleito. Então, o que acontece? Essa dosimetria está tentando reduzir o tempo, né, de prisão para aqueles já condenados e para os próximos que poderão vir ser condenados sob essa investigação. Porque lembramos, todo mundo que participou ou que comandou o 8 de janeiro já está com o processo andado, mas ainda temos os financiadores do 8 de janeiro que também serão julgados pelo STF, né, ainda esse mês, alguns no ano que vem. Então, toda essa questão, a dosimetria, ela visa minimizar as penas. Por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria de 27 anos de cadeia apenas 2, que poderia ser convertido em uma prisão domiciliar. Bom, e é importante, gente, a gente destacar que essa é uma questão... Bom, depois daquele projeto da blindagem, que teve uma reação da população, é importante ter reação contra isso também. Por quê, gente? Vejam, isso é uma coisa de ocasião, né? Eles vão mudar a lei depois que as pessoas foram condenadas. E vão mudar a lei especificamente para pegar esse grupo de pessoas. Porque, olha, nós somos daquelas que achamos que precisa mudar a estrutura penal no Brasil mesmo. Porque você pega um jovem negro da periferia, que às vezes é preso, com uma bucha de maconha no bolso. Bom, não estou nem discutindo se está certo ou se está errado, deve estar com a bucha de maconha no bolso. Mas ele fica, às vezes, 6 meses a 1 ano preso
porque sequer o judiciário olha para ele para saber se pode ou não liberar aquela pessoa, ou se foi justa ou não a prisão. Então aqui você tem uma inversão da lógica, né? Quem tem dinheiro não fica preso. Quem não tem, fica preso indefinidamente, independente se cometeu um crime ou não. Bom, e por fim, né? Tá aí rolando na Câmara a votação do Plano Nacional de Educação. Já é uma construção que já foi para a Câmara muito ruim e que teve a sua piora ao longo do tempo, né? Nós vamos aqui atualizando, estava previsto mais uma sessão para hoje, né, dessa discussão. Nós não temos ainda o resultado sobre isso, mas a gente vai atualizando nos próximos momentos. E vamos... Voz da Comunidade. No Voz da Comunidade de hoje, vamos falar sobre a violência contra as mulheres. No último domingo, tiveram manifestações no país inteiro de protestos contra os inúmeros feminicídios que ocorreram nas últimas semanas. Em BH, foram mais de 4.000 pessoas nas ruas. Alguns exemplos que chocaram o país. Denise Tino de Oliveira, de 27 anos, foi morta no início de novembro em Campinas pelo marido, grávida de 8 meses. Tainara Souza Santos, no sábado, dia 29 de novembro, foi atropelada e arrastada por cerca de 1 quilômetro na zona norte de São Paulo. O motivo da tentativa de feminicídio foi não aceitar o fim do relacionamento pelo ex-namorado. No último sábado, Milena da Silva Lima, de 27 anos, foi morta pelo ex-companheiro a golpes de faca, em Diadema. Ele também não aceitava o término do relacionamento. Em Florianópolis, uma jovem de 21 anos foi estuprada e estrangulada quando se dirigia para uma aula de natação. Em Jaborandi, na Bahia, outra de 27 anos foi arrancada do banho e assassinada a tiros pelo ex-namorado. Na zona norte do Rio, um servidor público matou a tiros uma professora e uma psicóloga no Centro Federal de Educação Tecnológica, o Cefet do Maracanã. Em São Paulo, uma mulher foi morta na pastelaria onde trabalhava pelo ex-marido a tiros. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Minas Gerais foi o estado com o maior número de feminicídios no Brasil no ano de 2022. E o estado, gente, nesse ano já registrou 139 casos de feminicídio e 156 tentativas, só entre janeiro e outubro. Um feminicídio a cada 2 dias. A falta de política pública e punições exemplares fazem com que a impunidade seja mais presente nesse tipo de crime. E o Voz da Comunidade ouviu algumas pessoas que são parentes de vítimas de feminicídio e também vítimas que conseguiram escapar da morte. Agora nós vamos ouvir a Bárbara. A Bárbara é cunhada da Carol, que em 2022 foi arremessada do 8º andar pelo seu ex-namorado aqui em Belo Horizonte. Carol, ela faleceu em 2022, vítima de feminicídio. O namorado dela arremessou ela do 8º andar. Muito provavelmente no dia que ela terminou com ele, quis não ter mais um relacionamento com ele, e ele não aceitando, ele a matou. A Carol, ela era como uma irmã para mim. Ela era irmã do meu marido, uma pessoa maravilhosa, tia dos meus meninos, tia amorosa. E na época, o assassino, ele colocou que a Carol tinha suicidado. E hoje nós estamos aqui nesse ato, pedindo justiça por ela. Já se passaram 3 anos e meio da morte dela. O assassino está solto por aí, se relacionando com outras mulheres. Nós estamos aqui pedindo, justiça, gritamos por justiça. E não apenas isso, mas também como um alerta para todas as mulheres, para todos os homens, pais que precisam de educar suas filhas. Agora vamos ouvir Damião, irmão da Carol, que fala qual é a situação do agressor hoje. O Raul Rodrigues Costa Lages, ele se encontra em liberdade, pela forma como
As apurações iniciais foram conduzidas na noite do fato. Ele se livrou do flagrante, né? Ele conduziu os policiais de forma tal que eles trataram a situação como se fosse um autoextermínio. E assim os policiais deixaram que ele caminhasse livre para casa naquela noite. Ele tem liberdade em função disso, por terem perdido o flagrante naquele dia. No final desse ano houve a sentença de pronúncia, né? Ele foi denunciado no ano passado pelo Ministério Público. A conclusão foi um homicídio triplamente qualificado, incluindo a qualificadora de feminicídio. Mas mesmo com a sentença de pronúncia agora, ele está respondendo em liberdade. Está em fase recursal a pronúncia. Uma vez que o TJMG resolva o recurso da pronúncia, isso volta para a primeira instância para a marcação do júri. Agora vamos conhecer o caso da Danielia Velar, coordenadora geral da NUPAI, que foi vítima de agressão por parte do ex-marido. Eu vivenciei isso em 2019 até 2022, até eu resolver divorciar. É uma situação muito difícil, que requer muito auxílio, tanto de saúde pública, quanto das pessoas que estão no seu círculo e na sua convivência familiar. Sofri violência doméstica que tange as questões psicológicas, patrimonial e física. Tudo começa pela violência psicológica, né? No meu caso, começou com palavras, depois ele tentou fazer a violência patrimonial, depois foi para as agressões físicas. Fui casada, fiquei muito pouco tempo casada. E nesse tempo que eu fiquei casada foi um tempo curto, mas eu procurei ajuda. Eu vi que eu não estava bem, comecei pela terapia. E a terapia me ajudou a enxergar que eu estava dentro de um relacionamento muito abusivo. Um belo dia, me deu um clique, saí de casa sem avisar o ex-marido, coloquei minhas coisas dentro de um saco de lixo, fiz uma mudança, fui para um aluguel, saí do meu apartamento, que era meu, e fui para um aluguel e eu venci. Não falo que não teve impactos psicológicos, porque tem. Inclusive, ele tentou invadir o local que eu trabalho, que é a Escola de Educação Infantil. Nesse dia, ele foi conduzido para uma delegacia. Hoje, eu me sinto em paz, feliz. Eu sou uma mulher sobrevivente da violência doméstica. Agradeço a Casa Lília, agradeço a Casa Mineira, né, da Mulher Mineira, que me ajudou, me apoiou. Agradeço a Prefeitura de Belo Horizonte, que foi atendida por psicólogos e assistentes sociais. Agradeço as pessoas que estavam no meu ciclo, no meu convívio, não desistiram de mim, seguraram a minha mão. Mas não é uma situação fácil, porque você precisa ter coragem, muita força de vontade e muita fé. Não é difícil você conseguir a medida protetiva. Mas a partir do momento que você entra com o processo, você já está com o psicológico tão abalado que você entra com o processo e você tem que ficar provando o tempo inteiro para a justiça que a pessoa te violentou. Então é bem complicado, porque aí ele, pessoa do outro lado, vai tentar se defender e você vai tentar se justificar. E eu não acho que é por esse lado. Eu acho que precisa ouvir, precisa ter celeridade para poder verificar o que realmente houve. De fato, eu acho que as leis ainda estão bem brandas para esse tipo de crime. Eu acho que precisa ter leis mais endurecidas, a nós mulheres ter mais voz, principalmente quando o processo se inicia, porque muitos são arquivados. Nós acabamos de ouvir a Flávia, professora de 41 anos de educação infantil. Ela sofreu uma situação de violência doméstica, deu seu relato. Agora nós vamos ouvir o caso da Danielia Velar, que é coordenadora do NUPAI, que também foi vítima de agressão por parte do ex-marido. Eu estou aqui hoje como uma vítima de violência doméstica. Durante muito tempo eu tive vergonha de falar do assunto, porque a gente se culpa, fica imaginando por que a gente permitiu de alguma maneira que isso acontecesse com a gente. Mas infelizmente o meu caso é grave e eu tenho medo, do que possa acontecer comigo. Então eu me somei à luta das nossas mulheres companheiras para denunciar a violência de gênero, violência contra a mulher e também para pedir socorro. Meu agressor ele foi condenado por violência doméstica, por ter me agredido com meu filho no colo, me empurrado da escada em 2017. Foi condenado em 2019 pelo crime de vias de fato. Depois disso, descumpriu medida protetiva por inúmeras vezes e no crime de descumprimento de medida protetiva, do qual ele foi denunciado pelo Ministério Público, ele não foi punido porque o crime prescreveu.
E atualmente, desde 2024, ele retomou a violência de uma forma muito escalonada, cada vez pior, praticando atos de violência psicológica, utilizando a justiça e utilizando o meu filho, o que a gente já chama hoje de violência vicária. Dado a essa situação dele já ter sido preso preventivamente por 20 dias, né, no presídio, já ter sido condenado e ter voltado a praticar violência contra mim, eu estou com medo e, portanto, eu estou denunciando às autoridades esses novos fatos. Por dentro da questão. Gente, e no Por Dentro da Questão de hoje também nós continuamos com esse assunto. Só vale destacar que do mesmo jeito que cresce o feminicídio contra mulheres cis, também cresce o feminicídio contra mulheres trans, né? O Brasil é o país que mais mata mulheres trans no mundo, pelo 15º ano consecutivo. Consecutivo. E a maioria dessas mulheres são jovens, negras e nordestinas. E a grande parte são crimes cometidos com extrema violência e requintes de crueldade. Minas Gerais, mais uma vez, fica aí no topo da lista dos estados mais violentos também no que diz respeito às mulheres trans, né? Vamos lembrar que nós ainda estamos exigindo justiça por Alice, né? Alice é uma mulher trans de 32 anos que foi cruelmente espancada por 2 funcionários de uma casa de pastel na Savassi, aqui em Belo Horizonte, com a alegação que ela teria saído do local sem pagar. E ela faleceu após esse espancamento. Primeiro que ela não saiu sem pagar o pastel, e mesmo que tivesse saído, crime de morte por um pastel não é algo que a gente possa aceitar, né? E na noite de sábado, um dia antes do protesto, mais um caso de feminicídio contra uma mulher trans na Bahia, né? O motorista de aplicativo foi à delegacia como mulher trans morta, confessou seu assassinato, alegou legítima defesa e foi liberado. Um absurdo completo. E hoje, nós estamos aqui com 2 companheiras, que a Carol e a Thalita vão anunciar, e a gente já vai começar a nossa entrevista. Então, gente, Por Dentro da Questão continua tratando, né, com relação à violência contra as mulheres e o feminicídio. Então, nós vamos conversar ao vivo com a Firmínia Rodrigues, do MML, da organização do 8M Unificado e também diretora do Sindirede BH. Ela é uma das organizadoras do ato de 7 de dezembro em Belo Horizonte. E também iremos conversar com a promotora Patrícia Abicoque, promotora de justiça titular da Promotoria de Combate à Violência Doméstica de Belo Horizonte. Oi, gente. Boa tarde, Firmínia e Patrícia. Nós estaríamos aqui hoje com a professora Dirlene, mas ela teve um pequeno problema. Pode ser que ainda ela consiga entrar. Queria primeiro agradecer a presença de vocês duas, é muito importante para nós. Patrícia, como eu te disse, a Firmínia é já mais íntima, né? Porque é da diretoria do sindicato. Nós somos professoras, somos dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte e achamos que era muito pertinente discutir esse tema hoje nesse programa. Nós ouvimos aí uma mãe de estudantes das escolas municipais e uma professora, e ouvimos o irmão e a cunhada da Carol, né, que foi assassinada aqui em Belo Horizonte. Há 2 anos e um crime que ainda o criminoso continua solto. Bom, eu começo com você, Patrícia, para você dar uma localizada para nós, como é que está essa situação, em termos numéricos, nesse último período em Belo Horizonte, Minas Gerais, no país, para você nos dar um panorama aí. Oi, Patrícia, parece que você precisa liberar seu som aí. Eu vou chamar a Firmínia enquanto você tenta se conectar. Se for o caso, talvez você possa sair e voltar.
Então, Firmínia, passamos para você. Bom, a situação de violência tem aumentado bastante. Qual que você acha que são os principais elementos que fazem com que essa situação de violência contra as mulheres, cis e trans, tenha aumentado tanto no Brasil e aqui em Minas Gerais? Arreda pra lá, porque eu não tô aparecendo aqui, não. E aí, gente? A Firmínia também. Nós estamos com um pequeno problema com o áudio das nossas convidadas. Bom, gente, mas enquanto não resolve, vamos lembrar de uma coisa que é importante, né? O feminicídio, ele aumenta muito no Brasil, tanto o feminicídio de mulheres trans quanto de mulheres cis, e por um motivo muito concreto. Primeiro, há uma ausência completa de políticas públicas efetivas, porque discurso não resolve o problema da falta de condições para as mulheres se livrarem do agressor. E quais são as políticas públicas efetivas? É preciso ter mais delegacias de mulheres, mas é preciso ter creche para todo mundo, é preciso ter garantia de emprego para as mulheres, para que elas possam se livrar do agressor, é preciso ter lavanderias comunitárias, restaurantes populares, para que as mulheres possam ter condição de renda e se livrar do agressor. E é preciso, com certeza, um combate à cultura machista que existe nesse país. E aí, quando a gente traz, né, nas nossas notícias aqui, que Minas Gerais está, infelizmente, entre um dos estados que mais ocorre violência contra as mulheres, é importante destacar justamente isso. Como que nos últimos muito nesse sentido, pois ainda temos uma dificuldade muito grande, inclusive uma subnotificação muito grande, porque parte do problema também está vinculado ao fato de que se a pessoa denuncia, ela fica refém daquele agressor. Isso faz com que ela não tenha coragem de denunciar, ela tenha receio de ser ainda mais vitimizada, porque ela não tem, como, né, Vanessa e Thalita já falaram, um espaço de acolhimento que ela possa, então, se resguardar. Porque muitas das vezes essas mulheres não têm uma rede de apoio, um sistema de apoio que ajuda a auxiliar nesse processo. E muito importante lembrar, no capitalismo, o corpo da mulher é a última fronteira, no sentido de que o corpo da mulher produz mais trabalhadores para exploração e também é tratado como uma propriedade, né? É parte, essa construção do patriarcado no capitalismo tem sido historicamente fundamental para sustentar a base desse sistema. Então, lutar contra essa opressão é também fundamental e necessário lutar contra o sistema capitalista nesse sentido, para que essa opressão deixe de acontecer, porque ela existe, o patriarcado existe, pela necessidade de sustentar esse sistema de exploração. Bom, gente, quando a gente está tentando ainda ver se a gente consegue voltar com as nossas convidadas. Bom, mas se a gente não conseguir, vamos aqui dando mais alguns dados que é importante sobre esse tema. Veja bem, gente, quando a gente procura na estatística, dependendo do site que a gente olha ou da informação, vai aparecendo números diferentes. Alguns sites dizem que a cada 2 minutos uma mulher é agredida. Outros dizem que a cada 4 minutos. Outros que a cada 5 minutos quando se trata de violência doméstica. Mas veja, qualquer um que seja a estatística apontada é uma coisa absurda. Por isso que a gente a gente diz que é uma epidemia. Porque imagina, esse programa nosso tem 60 minutos. Se a cada, vamos aí pegar a média, se a cada 4 minutos uma mulher é agredida, quantas mulheres são agredidas enquanto a gente está discutindo este assunto aqui, né? Quanto que dá aí? 60 dividido por 4 dá mais ou menos 15 mulheres agredidas durante o programa, e pode ser que alguma delas sejam mortas até a gente terminar o nosso programa aqui.
E é importante a gente entender, bom, aí tem uns termos que eu não sei se eu concordo muito, mas vamos lá, a gente não precisa ficar definindo as coisas. O que nós chamamos de machismo? Machismo é uma cultura que determina que o homem, ele tem supremacia sobre a mulher. Embora não pareça, isso está muito arraigado entre nós, né? E é isso que faz. Bom, a maioria dos homens machistas matam as suas mulheres? Não. Mas essa cultura, essa ideia faz com que alguns cheguem a esse limite. Ao limite da agressão física. E quando a agressão física começa, a morte pode ser uma consequência dela. Mas a agressão física não é o único tipo de agressão, né? Existe a agressão psicológica, agressão patrimonial. Existem vários outros tipos de agressão que afetam as mulheres e que são crimes. Então, é muito importante que as mulheres entendam que elas não são responsáveis quando elas são agredidas. Não tem nada que justifica a agressão. E aí, gente, nós aqui entendemos que existem algumas medidas que precisam ser tomadas, né? Primeiro isso, o que a gente diz sobre medidas públicas. A Thalita deu um número aqui muito importante, né? Como que o Estado de Minas Gerais tem reduzido o investimento em políticas de combate à violência. Agora, é muito triste isso, porque a federação, o governo federal, o governo Lula, também tem reduzido drasticamente o financiamento das políticas públicas de combate à violência. Então, isso nos deixa bastante chocada, porque não adianta a esposa dele ir num ato contra o feminicídio, mas se não tem uma política pública efetiva que garanta a condição de vida e garanta o direito da mulher de sobreviver. E aí eu falei aqui no início, mas vou repetir. O que é política pública de combate à violência? É sim mais delegacias de mulheres e delegacias equipadas, com condição de atender as mulheres. Mas não é só isso, gente. Precisa ter creche em tempo integral para todas as mulheres que demandarem. E creches públicas de qualidade. Por isso que a gente fica tão triste quando vê a escola fechando, né? Tinha que estar abrindo e não fechando. E não é creche só de 0 a 5 anos, não é só a educação infantil. Porque a criança e o adolescente também precisa estar dentro da escola, né? E uma escola de qualidade, que não seja só o cuidado. Precisa ter condições que a mulher vá trabalhar. Por isso que a gente tem uma exigência de lavanderias públicas, de restaurantes populares perto das casas, para que as tarefas domésticas não pesem tanto. E uma política de salário igual para trabalho igual. Que apesar de supostamente ter uma legislação que define isso, na prática não é essa que acontece. As mulheres ainda continuam ganhando 20% pelo menos a menos do que os homens, né? Bom, a gente vai fazer mais uma tentativa de falar com as nossas convidadas, porque elas trazem elementos importantes. Tanto para poder falar sobre a luta contra essas opressões, né? E esse cotidiano de violência que as mulheres vivenciam, não só em Belo Horizonte, em Minas Gerais e no Brasil, mas também para poder trazer algumas questões que são importantes, como a gente já colocou aqui, para superação disso. Para superação desse contexto de violência. A gente trouxe aqui alguns dados sobre os últimos acontecimentos de violência, que, né, é uma epidemia, como a gente citou, né, recentemente. Mas isso, infelizmente, é uma realidade que as mulheres vivenciam cotidianamente. Não só, e a violência das mais variadas formas, né? Tanto de pessoas próximas, quanto também de pessoas desconhecidas. No caso, quando as mulheres saem ou procuram fazer atividades autônomas, essa violência é algo que limita a vida das mulheres. E, nesse sentido, limita e vitimiza mais aquelas pessoas que estão mais vulnerabilizadas. Então, mulheres negras e periféricas também sofrem mais violência que as mulheres brancas e localizadas em outras regiões da cidade, regiões com mais acesso. Então, são opressões que vão se somando e que vão vulnerabilizando cada vez mais a vida dessas mulheres. E aí, gente, será que vamos conseguir? Elas estão tentando entrar, né? Enquanto as nossas convidadas tentam entrar de novo, gente, a gente vai passar aqui
Bom, alguns conseguimos. Vamos testar? Programa ao vivo é isso. Gente, estamos com a Firmínia. Firmínia, que nós já apresentamos aqui, é uma companheira do Movimento Mulheres em Luta, da diretoria do sindicato, foi uma das organizadoras do ato do domingo e também é parte do 8M Unificado. Firmínia, vamos tentar, fala aí conosco um pouquinho qual que, na sua avaliação, são os principais motivos aí do feminicídio. Firmínia não conseguiu, né? Elas estão ouvindo, mas não está saindo aqui na rádio. Bom, meninas, Patrícia, Dirlene e Firmínia, nós vamos pedir desculpas, tanto a vocês quanto aos ouvintes, mas essas coisas acontecem e eu vou fazer contato com vocês para que vocês possam entrar num próximo programa nosso. Porque acho que é muito importante a participação de vocês e a gente dá sequência aqui. Nós somos aqui, não substituímos vocês na fala, porque vocês têm muito mais elementos que nós três, mas como somos mulheres que também participamos da luta, somos efetivas, estamos tentando cobrir esse buraco e não deixar de falar no programa. Mas eu peço muitas desculpas, porque de fato o áudio não está conseguindo chegar até a rádio. E aí a gente vai tentar resolver o problema. Nós já fizemos outros programas dessa forma e deu muito certo. Mas nós pedimos desculpas aí e vamos aqui continuar na sequência. Bom, gente, tem uma coisa, e aí olhando para a carinha da Dirlene aqui que entrou, mas não só, que é muito importante a gente falar nesse momento, né? A gente já falou aqui no nosso programa várias vezes sobre o genocídio na Palestina. E a gente não pode falar de feminicídio sem falar do genocídio que acontece na Palestina. 70% mais ou menos das pessoas que são mortas na Palestina são crianças e mulheres. Isso não é por acaso, gente, porque uma forma de evitar que um povo sobreviva é fazendo com que as mulheres não tenham condições de ter filhos. Então, a morte, o assassinato das mulheres e das crianças é uma forma de impedir que um povo perpetue, que um povo continue a existir. Mas combinaram de destruir o povo palestino, mas o povo palestino combinou de sobreviver. Essa questão das mulheres, mundialmente, é importante a gente dizer, porque não é só na Palestina. A Palestina, claro, hoje vive o ápice dessa questão, né, desse machismo estrutural e dessa violência, mas sempre que há situações limítrofes de guerra, de catástrofes ambientais ou catástrofes que não são ambientais, que são provocadas, são as mulheres as principais lesadas por qualquer situação. É assim na guerra da Ucrânia, é assim na ocupação palestina, é assim após o furacão Katrina nos Estados Unidos, é assim após os diversos tufões que passam pelo Caribe e que lastimam mulheres cubanas, mulheres porto-riquenhas. Essa situação, ela é uma situação que ela não é algo isolado, né? O Brasil hoje vive índices muito ruins, em especial quando a gente fala de pessoas trans e de mulheres trans. O Brasil é o país onde a idade média de vida de uma pessoa trans é de 35 a 39 anos. E isso é algo muito sério, gente, porque as pessoas têm o direito de ser quem elas são, elas têm o direito de se manifestar, elas têm o direito à autonomia do seu corpo e por isso elas não devem ser assassinadas. Então a gente viu um caso de banalização da morte de uma mulher trans em Venda Nova no início do mês passado, em meados do mês passado, na verdade, absurdo, onde um ex-companheiro decidiu que não aceitava o fim do relacionamento. E ele assassinou ela em plena luz do dia com chutes na cabeça e pescoço.
Então, é algo muito absurdo a gente pensar que numa via movimentada de Venda Nova isso acontece. Mas isso acontece pelo país inteiro. Então, vemos aí mulheres cis e trans serem assassinadas brutalmente, serem atacadas brutalmente. E mesmo que a sociedade diga, olha o que está acontecendo, como foi o caso da Tainara em São Paulo, que vários motoristas tentaram dizer pro seu agressor que ele estava arrastando a menina por várias quadras, né? Foi quase 1 quilômetro que ele arrastou. E que ele alega que ele não viu que ela estava, mas as filmagens mostram que ele claramente trava ela embaixo do carro. Então, isso tudo é muito absurdo. Então, a gente vê homens que justificam que eles estavam medicados, como foi o caso, os 2 casos das agressões no elevador, seja em São Paulo ou seja no Nordeste, em Pernambuco, aliás, Rio Grande do Norte, desculpa, em Natal, que os 2 homens alegaram que eles tinham utilizado um medicamento ou algum entorpecente. Por essa razão, mataram sem saber que haviam feito, tentaram matar, né? Causaram um feminicídio sem saber que estavam fazendo isso. Então, são muitas mulheres. E aí a gente precisa de políticas públicas, inclusive, que deem conta de auxiliar essas mulheres no processo, inclusive, de cura, de retorno. A gente precisa parar de punir e começar a prevenir esse tipo de crime. Ou seja, é sempre uma fala, né, quando você traz, Carol, sobre a fala dos homens, né, as falas masculinas sobre as violências, é sempre uma fala de banalização e de justificativa, de achar que existe algum tipo de justificativa para uma violência tão absurda. Então, isso é parte dessa cultura machista, desse pensamento, dessa naturalização de, primeiro, não entender, não identificar a mulher como sujeito de direito, né, como pessoa digna e capaz de viver e usufruir dos mesmos direitos, né, e, além disso, uma concepção, uma ideia de que isso não é tão absurdo ou tão grave, né? Por isso que somente ações profundas, efetivas e articuladas, né, pensando nas políticas públicas, é que são capazes de superar isso. Obviamente, isso não vai acontecer de maneira tão tranquila. É sempre fruto de uma luta muito necessária que as mulheres travam, de reivindicação, justamente por esse elemento da justiça necessária, da justiça social necessária e do combate a essas opressões. Bom, gente, e a gente vai terminando aqui esse tema, mas vejam, repetindo algumas das questões que a gente diz, né? Nós vivemos num mundo em que o lucro, ele sobrepõe a vida, né? A propriedade privada sobrepõe a vida. E manter uma cultura machista de exploração e de opressão sobre as mulheres acaba sendo uma forma de aumentar a exploração sobre o conjunto dos trabalhadores. Por isso que a gente precisa lutar contra esse sistema, para mais direito para o conjunto dos trabalhadores, né? E essa não é uma luta só de mulheres, é uma luta de mulheres e homens. Mas a gente vai trazer aqui alguns lugares em que as mulheres podem pedir ajuda, caso se sintam agredidas, violentadas ou que precisem de ajuda mesmo para fugir do opressor numa situação de violência. Bom, primeiro é a Delegacia de Mulheres e a Casa da Mulher Mineira. São instituições, ambas vinculadas ao Estado e vinculadas à polícia. É importante, gente, procurar a delegacia. Por mais que as pessoas achem que não vai dar em nada, e nós tivemos aqui alguns exemplos que demonstraram isso, né? Porque fizemos aqui entrevistas com 3 casos em que a sensação dos agredidos é que foi muito moroso ou que não se resolveu, mas é importante procurar a Delegacia de Mulheres. Mesmo que as medidas protetivas são insuficientes, a gente precisa que as mulheres procurem a delegacia, que é melhor ter as medidas protetivas do que não ter. E mais do que isso, nós precisamos ter registro dos casos, para que a gente possa exigir cada vez mais as políticas públicas. Se procurar no Google, acha o telefone, o contato, o endereço certinho, fica ali, acho que na Augusto Lima, né? A Casa da Mulher Mineira, do lado da Delegacia de Mulheres. Tem também o Instituto Viva,
que é também só procurar no site oficial, vai lá no Solicite Ajuda. O Instituto Viva é um projeto vinculado ao Hospital das Clínicas e que tem um projeto de atendimento, acolhimento, ajuda psicológicas para as mulheres vítimas de violência. Também é muito importante. E tem a Casa Bem-vinda e a Casa Tina Martins, que são casas de acolhimento mesmo. No caso da Bem-vinda, vamos passar o telefone aqui. É 3277-4380 ou 98873-2036. Tanto a Bem-vinda quanto a Tina Martins são casas abrigo, né? As mulheres vítimas de violência que precisam sair de casa, se afastar, então elas podem procurar o abrigo nessas casas. São poucas as instituições, gente. Se nós considerarmos os números das mulheres vítimas de violência, de fato, a ajuda ainda está em poucos espaços, né? Mas é importante que as pessoas acessem esses espaços para que elas possam ter uma rede de proteção maior. E nós terminamos aqui. Só antes, é importante lembrar que em termos nacional, nós temos o canal 180, que é de ligação gratuita, funciona 24 horas, ele é um canal federal e que tem a possibilidade, dependendo da situação, exatamente de fazer esses encaminhamentos que a Vanessa orientou. O próprio canal também pode fazer para o atendimento à vítima. Ele também é importante, ele também auxilia e tem, inclusive, uma equipe treinada por psicólogos para auxiliar em algumas situações em que a vítima acredita que ela não tem saída, que ela não está buscando, às vezes, o acolhimento para sair do agressor, mas que ela está procurando uma escuta. Então, o 180 também tem essa importância. Ele pode ser denúncia anônima. Então, pessoas que presenciam ou presenciaram, inclusive vizinhos, pessoas próximas, situações de agressão às mulheres, podem utilizar o 180 para fazer a denúncia anônima. Intervalo cultural. E começa hoje em BH a 5ª Mostra Tudo, da Companhia Circunstância de Teatro. Eles prometem transformar BH em um grande palco. São 27 grupos formados por artistas de Colômbia, Venezuela e Brasil. Do Brasil, dos estados de São Paulo, Tocantins, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. A mostra contará com feira de publicações, 2 oficinas, a Inspira, com a Palhaça Marina Riso de Bauru, e Piratas do Curral, Palhaçaria, Infâncias e Cabaré. Terá também o lançamento da trilogia Ana Tirana, da palhaça e escritora Ana Flávia Garcia, do Distrito Federal. Com exceção do espetáculo de abertura Vivas Vivas, que tem ingressos à venda pelo Simpla, toda a programação da mostra é gratuita e acontece na Casa Circo Gamarra, em Santa Teresa, no Parque Municipal e no Centro Cultural Zilá Expósito, no bairro Jaqueline, na Regional Norte. E a programação é até este domingo, dia 14. E chegamos ao final do Voz da Rede. Se você não conseguiu acompanhar todo o programa ou o programa anterior, procure por Cindy Rede no SoundCloud, no Spotify, no Deezer, na Amazon Music ou no YouTube. A gente está ampliando aí as nossas plataformas onde tem o programa disponível, então não tem desculpa para não ouvir. Logo, logo a gente vai estar na Apple Music também. Quem quiser fazer contato com a gente para fazer sugestões ou críticas, mande mensagem para o nosso WhatsApp, que é 31 98621 9412. Repetindo, 31 986 21 9412. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Termina aqui Voz da Rede, o programa do Cindy Rede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de